Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores. Nesta sessão plenária, com ordem do dia 30 de abril de 2024, ausente o vereador Tiago William. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 30 de abril de 2024. Ofício Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício número 59 de 2024. Resposta ao pedido de informação número 19 de 2024. Ofício número 62. Resposta ao pedido de informação número 20 de 2024. Ofício número 63. Resposta ao pedido de informação número 22 de 2024. Ofício número 64. Resposta ao pedido de informação número 23 de 2024. Ofício número 65, resposta ao pedido de informação número 24 de 2024. Ofício número 66, resposta ao pedido de informação número 37 de 2024. E ofício número 68 de 2024, que nele consta a resposta ao pedido de informação número 21 de 2024. Ofício Associação Farroupilhense Pro Saúde. Assunto: resposta ao requerimento número 13 de 2024. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 41 de 2024. Assunto: áreas institucionais no bairro São Roque. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Pedido número 120. Boca de Lobo na Rua Toscana. Pedido 121, conserto do calçamento na Rua Cis Brasil. Número 122, conserto do calçamento na Rua Toscana. 123, desassoreamento no valão do bairro Nova Vicenza. Número 124, diversas ações no entorno da escola Padre Rui Lorenzi. Número 125, iluminação de LED na Rua Toscana. Número 126, assunto limpeza de terreno na Rua Ibirubá. Número 127, recolocação de paralelepípedos no bairro São Roque. Número 128, assunto remoção de terra na Rua Ibirubá. Número 129, o assunto é o transporte público na Rua Toscana. Número 130, o assunto é conserto das ruas Montegrappa, esquina com Marechal Deodoro da Fonseca. Número 131, onde o assunto é conserto do acesso a São Miguel. Número 132, onde o assunto é a pintura de faixa de pedestre. Número 133, o assunto é conserto de buraco e tubulação na Rua Guerino Tartarotti. E a indicação de autoria da vereadora Clarice Baú, número 13 de 2024, indicação de projeto de lei que cria o certificado varal delas no âmbito do município de Farroupilha e da outras providências. O expediente era esse, presidente. Bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E em discussão, o veto parcial ao projeto de lei do Executivo número 49/2023. Pareceres: Constituição, Justiça e Redação Final, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, então, com relação ao projeto de lei número 49, de 10 de novembro de 2023, assunto: veto parcial ao projeto de lei número 49. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 1 do artigo 39 da Lei Orgânica do Município, resolvi vetar
os parágrafos 1 e 2 do artigo 70 da Lei Municipal, número 3.955, de 20/11/2023, na redação da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 49/2023 e o inciso 4º do artigo 54 da Lei Municipal número 3.955, de 20/11/2013, na redação da emenda aditiva número 02 ao projeto de lei número 49/2023, ambas de origem parlamentar, em razão da sua manifesta inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Assina senhor Valdecir Pedro Fontanella, procurador do município. Peço então que seja colocado em votação, senhor presidente. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar os cidadãos e cidadãs que nos acompanham nesta noite, imprensa, pessoal nos seus lares. Bom, vamos falar sobre as duas emendas que o prefeito vetou da minha autoria. Até, inclusive, ele fez uma confusão na terceira, que foi aprovada, que uma era substituta, ele sancionou as duas. Eles não conseguem nem interpretar o texto que sai da Câmara e vai para a Prefeitura. Então, imagine a organização do restante. Mas é muito simples, né? Mas eu começo a minha sustentação pela derrubada do veto, que ele simplesmente diz que as emendas elas são inconstitucionais e elas são de contrariedade ao interesse público. Inconstitucional não é, porque a procuradora deu parecer favorável, as comissões deram parecer favorável, ou seja, é constitucional. O veto foi um veto político. Imagine vocês em casa que é contra o interesse público eu estar apresentando uma emenda para regulamentar e dizer o seguinte: não, o responsável pela dotação orçamentária que vai executar e aplicar o sistema de cultura é a Secretaria de Educação e Cultura. Afinal, é um detentor. Se pegar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, quem que tem que executar? A Secretaria do Meio Ambiente. E aqui eles não conseguiram entender que tem que nominar. Ou será que o pessoal que é o responsável pela pasta da cultura não consegue gerir essa parte administrativa burocrática? Então, me causa um espanto que é de interesse, que é contrário ao interesse público. Né? Organizar para ter a sequência. Seria a mesma coisa que a gente pegar, fazer todo um caminho, mudar uma rota e dizer que aquilo não faz parte porque não é legal, mas sabendo que aquilo é parte do caminho. E diz que não tem interesse. Então é história para boi dormir. É uma desculpa farjuta, vergonhosa do prefeito, que se esconde, né, nessas falácias. E por fim, a segunda, o que eu sustento que tem que estar no sistema de cultura? Todo recurso que entrar para a cultura tem que ser reaplicado na cultura. Aí vai para o caixa comum da prefeitura para fazer o quê? Qual que é o destino? Vai ser destinado para onde? Ou seja, nós precisamos fomentar a cultura. Se o município receber algum recurso oriundo para trabalhar, ele tem que girar dentro das condições, dentro do organograma. Ou seja, isso não tem contrariedade nenhuma ao interesse público. Muito pelo contrário, é uma forma de melhorar o texto legislativo e, inclusive, ajudar o gestor do momento, porque ele não conseguiu fazer essa leitura, mas eu fiz. Então, mediante isso que for apresentado, senhor presidente, eu peço que os meus colegas votem para derrubar o veto, porque isso aqui é muito mais para ajudar do que para contrariar o próprio governo. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, o veto parcial do projeto de lei do Executivo número 49/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Eu sou contrário. Desculpa, chupei bala. Estava me levantando, bugou a cadeira. Contrário. Então, mantido o veto por maioria. Contrário, então, a bancada do PSB, vereador Juliano Balgarten, vereador Roque Cervenini, na ausência do vereador também Tiago Brunet.
Tiago William, obrigado. Votou contrário também, Marante? Vamos... O Roque levantou a mão, não tinha visto que tu tinha levantado. Então, só recapitulando aqui para que conste em ata. Mantido o veto, né? Votos contrários, então, a bancada do PDT e a bancada do PSB, com a ausência do vereador Tiago William. Em discussão, o veto parcial do projeto de lei do Legislativo número 01/2024. Pareceres: Constituição, Justiça e Redação final favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, com relação ao projeto 01/2024, analisando os objetivos, artigo 3º do projeto de lei número 01/2024, que institui a política municipal de prevenção, informações e monitoramento de desastres climáticos e ambientais, percebe-se inequívocas ingerências em questões claramente administrativas, uma vez que o mesmo estabelece diversas atribuições ao Executivo Municipal, o que afronta o princípio da separação dos poderes, visto que cabe somente ao Executivo a gestão administrativa. O projeto de lei acaba por impor obrigações concretas à administração municipal, a quem caberia, nos termos do artigo 3º do projeto de lei número 01/2024, designar servidor ou órgão competente para isso. Não se limitam a traçar diretrizes políticas públicas para que o município gerencie a questão, mas dispuseram sobre a maneira como isso deve ser feito, impondo atos de gestão ou organização, inclusive instituindo atribuições de programa governamental, os setores próprios do Poder Executivo. Inegavelmente, os incisos 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 do artigo 3º do projeto de lei número 01/2024 usurpam a competência privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que tratam indevidamente da organização administrativa e atribuição de seus órgãos em manifesta violação aos incisos 3º e 4º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal. Constitucionalmente, pelo princípio da separação dos poderes, é vedado a ingerência do Poder Legislativo, Câmara Municipal, no Poder Executivo, em questões claramente administrativas, conferindo atribuições que devam ser desempenhadas por órgãos e secretarias municipais, uma vez que cabe exclusivamente ao chefe do Executivo, responsável pela administração, a decisão a respeito da criação e das ações dos programas de governo, quem serão os agentes responsáveis por sua implementação, bem como a origem dos recursos. Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Diante do exposto, considerando que os demais artigos do projeto de lei número 01/2024, bem como os incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 do artigo 3º do referido projeto, não apresentam vícios de inconstitucionalidade, nem contrariedade ao interesse público, tampouco afrontam o disposto na Lei Orgânica Municipal. Opinamos que sejam votados ou vetados os incisos 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 do artigo 3º do projeto de lei número 01/2024, pela inconstitucionalidade e contrariedade à Lei Orgânica Municipal dos referidos incisos que violam o princípio da reserva da administração, princípio da separação dos poderes, e a competência exclusiva do chefe do Executivo para legislar sobre a matéria administrativa e organizacional. Senhor presidente, peço que coloque em votação, então, o projeto desta noite. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Que ironia do destino nesta noite, no momento em que nós vivenciamos o que está acontecendo, não só no município de Farroupilha, mas como todo o estado, e a gente vê que o município de Farroupilha não quer fazer o seu devido tema de casa, não quer planejar, não quer combater, prevenir.
Então, eu apresentei um projeto, o projeto teve todos os pareceres, seja da CCJ, seja da Comissão de Infra, seja do jurídico, de constitucionalidade e apto. Veio para o plenário e foi aprovado de forma unânime. Eis que o prefeito veta alguns dos principais incisos. E vejam só, os principais do projeto, os que dão corpo ao projeto, aos que dão musculatura e aos que fazem sentido. Porque muitas vezes nós cansamos de ouvir manifestações de colegas aqui que as leis são inócuas. Aí quando nós fizemos uma lei robusta, uma lei capaz de ajudar a resolver os problemas da cidade, o prefeito veta. Então é muito estranho. Então nós temos que começar a separação dos poderes nessa noite. O legislativo sendo independente e olhar para a cidade. Olhar para os municípios, porque o voto nesse projeto hoje é um voto para defender os interesses do prefeito ou os interesses de Farroupilha. Hoje nós vamos saber, porque quem votar para manter o veto nessa noite está votando pelos interesses do prefeito, não os interesses de Farroupilha. E vejam só, cidadãos, o projeto diz o quê? Prestar socorro e assistência a populações atingidas por desastres naturais. Recuperar as áreas afetadas por desastres naturais. Isso é política pública, isso o poder público tem que atuar e tem que agir. Embora deveria agir automático, mas nós trouxemos a esta igreja, Casa Parlamentar, um projeto com o fito do debate, com o fito do envolvimento. E dentro disso a gente trata mais outras coisas, monitorar os eventos meteorológicos. É necessário e o município tem que se envolver, precisa combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, ou seja, não deixar os moradores invadirem e construir uma residência numa área que pode vir a desbarrancar, que pode vir a ceifar vidas. Coordenar os serviços emergenciais, arrecadação, distribuição de donativos e guarda e encaminhamento de maquinários. Formar um banco de dados de voluntários para serem acionados em caso de desastres naturais. E mais uma questão dos estudos de impacto. Hoje, infelizmente, eu participei de atos tristes, desde a madrugada, socorrendo pessoas, acompanhando nos seus lares, vendo o desdobramento, e eu tenho a total convicção, ela só se multiplica, porque o quanto isso é necessário, um município com uma estrutura organizada, com uma estrutura capaz de discernimento, de dizer, ó, tu faz aquilo, tu faz aqui. Só que a gente está andando na contramão, em vez de nós pensarmos na cidade, está só se imbuindo em vaidade, por simplesmente um ato político do prefeito, de não admitir, porque foi o vereador da oposição que fez o projeto. E muitas das questões aqui postas é regra, é tema e precisam olhar. Então eu volto a frisar, quem votar pela manutenção do veto está votando para o prefeito e não para Farroupilha e não para a cidade. Não se trata de um voto político, se trata de um voto para olhar para a vida das pessoas. E eu não quero aqui crer que todos os vereadores e vereadoras eleitos foram para trabalhar para o prefeito, foram eleitos para trabalhar para a população. E quando a gente vê isso e se votar na manutenção do veto é triste, é temerário, é um parlamento que se cala, é um parlamento que acaba sendo cúmplice, é um parlamento que se omite quando tem que agir. Então, mediante tudo que for exposto e mediante tudo que está acontecendo ao redor dos nossos olhos e ao redor do nosso nariz, será que nós não vamos enxergar? Será que nós não vamos agir? Derruba veto por Farroupilha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhoras e senhores, as pessoas que estão aqui esta noite, Daniel Trois e nosso colega aqui, secretário, que já foi do nosso município.
eu quero dizer o seguinte, que tanto o projeto 49 foi um projeto que foi para organizar as finanças, no caso de cada setor, cada secretaria que recebe seu orçamento e seus valores, ou seja, do governo do Estado, do governo federal, que neste caso aqui seria para a políticas da cultura, e que, no caso, é justamente organizar a secretaria que recebe esses valores. Se não, entra no cofre único do município e aí se dispersa e não sabe aonde foi aplicado os valores que, de repente, veio para a cultura. É só organizar, não tem nada de novo, é uma coisa simplesmente para organizar. E a questão dos vetos, agora do projeto apresentado pelo vereador Juliano, é justamente o que nós fazia e eu fazia quando estava como coordenador da Defesa Civil. Trabalhava com as instituições de Estado já organizada, que seria Polícia Rodoviária do nosso município, a própria PM, Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Obra com a equipe de funcionário que tínhamos. Nós juntávamos todo este grupo nesses momentos de interpério para justamente agirmos juntos. E ontem, estive em propriedades aqui na nossa cidade, no nosso município, e eu não vi o secretário de obras. Ele apareceu hoje às 7h30, eu ouvi, por exemplo, o secretário da Saúde falando de obras do nosso município, de problemas que ocorreram em obras, na ausência do secretário efetivo da pasta. Então, eu vejo assim, há sim uma falta de organização, e aqui seria uma organização técnica. Olha, vai ter número X de pessoas ligado a essas instituições já constituídas pelo município ou pelo Estado, justamente nesses momentos que precisamos de ações, né, para resolver ou então para diminuir os problemas das famílias que são afetadas nesses momentos. É sim aqui um ato político do nosso Executivo Municipal. Por quê? Porque a nossa procuradora, com muita eficiência, deu parecer favorável. E ela nunca dá parecer favorável se é inconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cerverini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, quero cumprimentar aqui 2 ex-secretários de Agricultura, o Nestor Zanonato e o Daniel Trois, e demais pessoas que aqui estão. E, de fato, esse projeto do vereador Juliano é um projeto muito simples, que eu acho até que, não sei nem se a situação de ter o projeto ou não ter o projeto é o fato relevante. O fato mais relevante é que o prefeito municipal vetou um projeto muito simples, que seria a oportunidade, inclusive, do prefeito fazer uma demonstração de que, de fato, está comprometido com política pública. O que me parece que é algo muito alheio ao prefeito prestar política pública de boa qualidade. E vou explicar por quê. Essa chuvarada que está acontecendo aqui não é culpa do prefeito. Seríamos leviano dizer que é culpa de qualquer prefeito. Mas a falta de uma estrutura, de um planejamento adequado para se antecipar a esses fatores da natureza, isso sim é culpa. Por quê? Porque não se antecipa, porque não há equipe, porque não há pessoas trabalhando nisso. E eu vou exemplificar facilmente. O vereador Amarante tocou, inclusive, nesse assunto. Aonde está o secretário de Agricultura? Está caindo as estradas no interior? Quero que passe um vídeo aqui, de um que eu recebi do interior. Está caindo as estradas do interior. Os agricultores estão fazendo um mutirão para arrumar as suas estradas. E aonde é que está o secretário da Agricultura? Aonde está? Aonde está o secretário de Obras? Aonde está?
Está o secretário de saúde, que recentemente substituiu um secretário, respondendo por isso. Mas que vergonha! Será que está fazendo mal essas mudanças que houveram na prefeitura? Aí o prefeito gastou o seu corpo jurídico, o seu secretariado, para vetar um projeto que, inclusive, vinha alertar o prefeito municipal sobre essas questões de calamidade pública que está acontecendo agora. E o prefeito veta, mas aproveita esse esforço, essa energia para estruturar o município. O município não tem manutenção, não faz manutenção das redes de drenagem, as limpezas das bocas de lobo, o interior, os asfaltos, o sarjeteamento dos asfaltos estão todos saturados com terra pelas valetas, o asfalto fadigado, e levando embora o patrimônio do município e dos agricultores principalmente. Então, vereador Juliano, sim, nós vamos votar por Farroupilha e não pelo prefeito. E votar por Farroupilha é derrubar o voto do senhor prefeito. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Severinin. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Coloco em votação o veto parcial do projeto de lei do Legislativo 01/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Votos, mantendo o veto, então, votos contrários, a bancada do PSB e do PDT, vereador Gilberto do Amarante, PDT, e do PSB, então, vereador Juliano Balgarten e o vereador Roque Severinin. Quero registrar também, nessa noite, a chegada do vereador Tiago Ilha, às 18h15, aqui na nossa sessão. Também quero cumprimentar assessor do deputado estadual, Pazin, também, Nestor Zanonato, presidente de honra do PP, também aqui da cidade, cumprimentar o Daniel, demais autoridades aqui presentes, autoridades eclesiásticas, pastor Flávio, que está aqui, também o Verona, e todos que nos acompanham aqui pela internet, também cumprimentando a Damate, cumprimentando as demais entidades aqui presentes. Encerrado o espaço de discussão de projetos, espaço dos requerimentos. Requerimento número 17/2024. Votos de congratulação à AFEI. A palavra está à disposição do vereador Juliano Balgarten pelo tempo de até 5 minutos. Quero referendar de uma forma simbólica, mas não menos importante, pela passagem dos 35 anos da AFEI, Associação Farroupilhense dos Estudantes Intermunicipais, que completou na data de ontem 35 anos, que vem lutando, que vem representando o estudante para que o mesmo consiga ter acesso ao transporte. A gente sabe do histórico da luta universitária e lá atrás a AFEI foi precursora, porque na época existiam poucas oportunidades e, se eu não me engano, não existia ainda o núcleo da UX. O núcleo ele é recente, ele veio depois. E para fazer graduação, o local mais próximo teria que ser Caxias ou Bento, e depois também ampliando para a Ubra, para a Unicinos, entre outras instituições. E a AFEI foi pioneira, primeiro se organizando, representando os estudantes, num segundo momento, lutando para que tivesse uma ajuda do subsídio por parte do poder público, e durante muitos anos, sim, se conseguiu um desconto, e esse desconto ajudou muitos estudantes com as suas despesas, que era um valor pequeno, mas muito importante, através da luta da AFEI. E depois, com o passar do tempo, mais preciso, no ano de 2014, no governo Clayton e Pedroso, foi implementado o programa Passe Livre, onde que concedeu para mais de 1.500 estudantes o transporte universitário gratuito. E a AFEI foi timoneira nesse processo, a AFEI foi que organizou, que até hoje está fazendo esse trabalho e tem também uma participação plural na sociedade, seja em alguns conselhos municipais, seja em comitês, seja cuidando também a parte de integração
e entretenimento com o baile, entre tantas outras ações que a FEI sempre é parceira. Portanto, por ser 35 anos da sua fundação, eu acho que é muito válido e um ato simbólico que eu estarei entregando nas mãos da diretoria da FEI o voto de congratulação. Eu peço que seja colocado em votação e seja aprovado o devido requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Em votação, o requerimento número 17/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos. Moções. Moção número 7/2024. Repúdio à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a palavra está à disposição do vereador Juliano Baumgarten pelo tempo de até 5 minutos. Colegas vereadores, eu quero cumprimentar mais uma vez todos os cidadãos, cidadãs, e em especial a Josi e o pessoal da Moab, que se faz presente aqui nessa noite chuvosa, mas vieram porque a causa é de suma importância para os autistas, e a gente vai lutar, a gente está aqui para isso. Vamos esbravejar, se tiver que ir para a rua, nós vamos. Para onde que for, contem conosco que nós estamos aqui. Essa moção é uma forma do Poder Legislativo se posicionar perante um fato que na qual, inclusive, na semana que se antecedeu, eu havia falado. Eu vou ler essa moção, que ela é muito importante e ela foi escrita pelas mães e pelos pais da Moab que têm conhecimento de causa. Então, nós abraçamos isso porque se faz necessário. E nós somos contrário, então, à retirada dos TEAs, que são, então, os terapeutas que acompanham as crianças, os autistas, seja no ambiente domiciliar, seja na escola. De acordo com os pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, números 25/2022 e 39/2022, os planos de saúde não têm obrigatoriedade de cobertura de acompanhante ou assistente terapêutico em ambiente naturalista. Vale destacar que a Lei 9.656 de 98 não garante assistência à saúde fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde. O acompanhamento terapêutico caracteriza-se por atendimento em regra realizado no ambiente do paciente, casa, escola ou outros espaços de conveniência familiar ou social. Ou seja, fora da clínica ou estabelecimento de saúde, visando a sua reinserção social a desenvolvimento de repertórios alternativos, entre outros. Cabe aqui um parênteses, que acho que é importante ler e comentar. Os planos de saúde lucram muito, e eles querem tirar um direito assegurado, garantido dessas famílias. Ou seja, o lucro acima da vida. Esse atendimento tem se mostrado extremamente relevante para pacientes do espectro autista, já possui evidências científicas de sua eficácia e ganhos importantes para esses pacientes. No entanto, com a não obrigatoriedade, pacientes que antes eram atendidos pela cobertura do plano de saúde, agora estão perdendo esse atendimento. E em razão desta mudança implementada pelo corte, estes pacientes estão tendo seu quadro agravado pela falta da continuidade de tratamento em questão, sendo que em alguns casos a medida ainda está impossibilitando a permanência do paciente em ambiente escolar. E aqui a gente tem exemplos práticos em Farroupilha. Por exemplo, nós temos uma escola municipal que tem 3 crianças autistas e tem um monitor. Sorte que tem um terapeuta que faz o acompanhamento, que consegue dar guarnição para as 3 crianças e também para o monitor, que é um adolescente, que lá não deveria estar porque precisa uma capacitação. Ou seja, pense se essa criança perder esse direito que está ali exercendo. Quem sofrerá o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento intelectual, a sua capacidade, a sua inserção. Então, os estudos já mostram que há avanços. Então, por que a gente vai retroceder? Sendo assim, declaramos nosso repúdio à não obrigatoriedade da cobertura deste atendimento em ambiente naturalista, uma vez que é nestes ambientes onde estão oferecidos os reforçadores necessários para a aprendizagem de novas habilidades, arranjando contingências de reforço
Esse tipo de atendimento geralmente é realizado por pessoas não diretamente envolvidas com psicologia, mas que estão próximas ao paciente quando o comportamento, o problema ocorrer. Portanto, se faz necessária a manutenção deste serviço, que é de extrema importância para os autistas. Mediante a isto, repudiamos a não obrigatoriedade da cobertura de acompanhante, ou assistente terapêutico em ambiente domiciliar escolar. Ou seja, por que nós vamos prejudicar o que está dando certo? Do interesse do lucro? Do interesse de só ganhar dinheiro? E o lado humano? Será que por detrás das pessoas que gestam um plano de saúde não tem o ser humano? Cadê a empatia? Então nós repudiamos a não obrigatoriedade desse serviço e os planos de saúde, sim, ganham muito e têm que custear isso pelo desenvolvimento dessas crianças. Peço que coloque em votação essa presente moção, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, a moção número 07/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Moção número 08/2024. Reconhecimento ao delegado de polícia Ederson Bilhan. Comando da Brigada Militar Tenente-Coronel Giovanni Gomes. Ao perito do Instituto Geral de Perícia Ayrton Kraemer. Delegado penitenciário Aguiar Lafortune. Juiz de Direito Enzo Carlo de Jesus. Ministério Público, através de seus promotores Rodolfo Grezana e Cláudia Formo. Ao Corpo de Bombeiros, Tenente Rodrigo Moraes, pelo excelente trabalho desenvolvido na área de segurança. A palavra está à disposição do vereador Valmor Vargas dos Santos, pelo tempo de até 5 minutos. Com a palavra, vereador PC. Presidente, que siga na pauta esse tema aí, tá? Permanece na pauta, então, a moção número 08/2024. Moção número 09/2024. Protesto ao Governo do Estado e Secretaria de Transporte pela construção de trevo de acesso junto à rua lateral ou outro aparato, junto à VRS 813. A palavra está à disposição do vereador Caleb Coelho, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, essa moção de protesto, ela visa postular ao governo do Estado do Rio Grande do Sul a construção de um trevo de acesso, recuo lateral ou outro aparato adequado junto à VRS 813, que dá acesso à Avenida Raul Giacomoni. Para as pessoas lembrarem, quem vai a Carlos Barbosa ou Garibaldi, em determinado momento a estrada se divide. Uma vai para Garibaldi e outra vai direto para Carlos Barbosa. Aquele acesso é muito perigoso. Muitas vezes a pessoa tem que esperar em cima da pista de rolamento para poder entrar à esquerda, né? E quem vem também de Garibaldi tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa entra direto, e muitas vezes acontece isso, causa e pode causar acidentes ali. Então, o objetivo dessa moção de protesto é pedir, né, por essa razão, que solicitamos ao governo ou ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assim como o secretário da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, Juvir Costela, que tomem providências para a construção de um trevo de acesso, recuo lateral ou outro aparato adequado ao local que possa garantir a segurança necessária aos usuários da via. Senhor presidente, peço que coloque em votação, então, essa moção. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, a moção número 09/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Presidente, eu quero usar meu espaço aqui, primeiro para me solidarizar a todas as vítimas, sejam elas
do município de Farroupilha, da região ou do estado, porque a situação ela é preocupante. Eu fui acionado por inúmeras vezes nesta madrugada e participei ativamente em meio a uma tragédia, em meio a algo caótico que eu nunca havia vivenciado e não quero vivenciar de novo, que foram pessoas que tiveram as suas casas inundadas, pessoas que perderam tudo, pessoas que fizemos resgate de idosos, crianças, animais, uma força-tarefa para puxa daqui, vai dali, tenta representar. E isso é muito triste porque mostra o quão o ser humano é limitado e falho. O quanto isso nós precisamos evoluir em alguns pontos e foge. Eu quero só deixar um pedido. Não adianta a Prefeitura de Farroupilha divulgar números para ligar se quando as pessoas precisam ligar não se atende. Não adianta. Se é para botar número da ouvidoria não atende, Defesa Civil não atende, não sei quem não atende, então não precisa. Então, inúmeras vezes, agradecer o Corpo de Bombeiros, que após o meu pedido esteve no bairro. O que aconteceu mais específico no Nova Vicenza dá para se dividir em duas partes. Uma que foi algo fora da curva, o rompimento de uma galeria, e outro que foi premeditado, e sim, tem culpa a administração municipal. E o prefeito, em vez de arregaçar as mangas, trabalhar mais e ser um pouco mais humilde, ele vai na imprensa local e diz que eu faço politicagem. Senhor prefeito, politicagem é isso aqui, 2 meses pedindo para desentupir Boca de Lobo, para fazer mais, para consertar, e aí entra água na casa das pessoas, leva os móveis, leva a vida, os sonhos. Isso é politicagem. Isso é politicagem. Não venha falar essas bobagens para este vereador. Trabalhe mais. Porque nós falamos da rua Luiz Faguerassi que tinha um problema. Está aqui. Protocolo, pedido de providência 28/2024. E o que foi feito? Nada. Vem toda a água da Vêneto porque fizeram uma boca de lobo faraônica, que 70% da água passa pela boca. Como diria o meu colega vereador Amarante, se dependesse para sobreviver, morria de sede, porque foi feito errado. E na época nós avisamos Amarante Roque, e o secretário de Obras, com uma arrogância, disse que estava tudo certo. Então, o preço quem paga é essa população atingida. Não venha de bravatas para cima de mim, prefeito. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está com o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Quero, mais uma vez, ser solidário a todos e a todas que sofreram com essas chuvas desses últimos dias, que foram muita chuva. Quero dizer que o nosso município foi atingido, sim, em muitas famílias. Infelizmente, nós tivemos municípios vizinhos que teve aí maiores tragédias. Trazendo o assunto aqui para Farroupilha, quero dizer que tem que dar continuidade, sim, nas obras de infraestrutura, na questão do saneamento de nossas redes pluviais de nossa cidade. Porque não é possível, eu não vi obra, e eu ando por toda a cidade, eu não vi obra de infraestrutura nesta administração. Nem mesmo, infelizmente, nas obras novas está sendo feito. Eu cito aqui Armando Antonello, um asfalto novo que não foi feito Boca de Lobo. A Paulo Tartarotti, foi feito lá um trecho de asfalto, a Boca de Lobo, a água passa longe das bocas de lobo. A própria Vêneto, que foi aberto o asfalto depois da conclusão da obra, que também passa, não tinha drenagem. E as drenagens, aonde tem, continua passando nos lotes dos proprietários. Como a gente já viu acontecer no passado, casas foram levadas embora, porque justamente drenagem passa por meios de loteamento. E eu ouvi e vi também agentes da prefeitura lá na Vila Esperança. Eu pedi para que fizesse com moradores, a gente pediu para fazer lá, há 2 meses atrás, uma rede
de drenagem pela rua, em torno de 80 a 100 metros. Não, fizeram dentro do terreno do morador. Vai lá ver essa semana aqui, está todo cheio de água. Então, esses planejamentos na rede pluvial tem que ser feito por todos os executivos municipais. Não pode achar que o temporal, ele vai vir e vai avisar. Ele não avisa. E claro que nesses momentos não há o que fazer. Temos que fazer anteriormente. Eu cito que lá em 2009 a gente colocou 5.400 metros de tubos embaixo da terra, porque os tubos também vão se degradando com o passar do tempo. Ele tem que ser renovado, ele tem que ser aumentado o seu diâmetro. E tem que ter essas obras contínuas em nosso município, porque senão vamos ver, em épocas não foi feito o dever de casa. Claro que o nosso município tem tudo para não ter mais. Foi feito bastante, não foi feito tudo e nunca fará tudo. Ele tem que ser uma manutenção contínua de prevenção. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, imprensa, todos que nos acompanham nessa noite. Mas, de modo especial, eu queria cumprimentar o meu marido, que está aqui presente, e a minha neta maravilhosa, que está ao lado dele. Bem, eu queria, na realidade, ao mesmo tempo dar um aviso e, ao mesmo tempo, fazer um convite. Amanhã teria marcha pelas crianças do Brasil, mas, em virtude desse mau tempo, não será feito, né? Mas será feita uma live, na quarta-feira, 1º de maio, às 15 horas, no Instagram. Quem fará a live é Laura Cristina Nardi. Então, eu queria convidar a todos para que assistam a live, para que acompanhem a live. Já que não poderemos fazer esta marcha pelas crianças, pelas famílias, pelo menos que o façamos através de uma live. Estão todos convidados a participar e eu gostaria de dizer que eu admiro muito a ação desse grupo, que não tem tendência política, que não tem nada disso, mas que é acerrado no que faz. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Dá uma boa noite aí para o Quirino, que está comparecendo seguido na Câmara de Vereadores aí. Falar do tempo, eu acho que falar desses temporais que está vendo, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, é meio complicado. O temporal não avisa quando vem. Ninguém segura ele. A tubulação de Farroupilha, em 4 anos, não se resolve. Só fazer para quem fazer uma reflexão aí, o Rio das Antas, o canal, não avisou que ele ia transbordar. O canal do Taquari não avisou, não suportou. E olha que ele é grande. O senhor Tiago Brunet, lá em Pelotas, também eu acho que levantou lá, né? Então, eu acho que a gente não adianta achar onde que queiramos ou o que foi, mas temos que pegar e pensar e consertar, para não acontecer de novo. Vereador Juliano, eu se ficar acordado 4 horas numa noite e perder o sono, eu estou com a cara cheia de ramela que não consigo nem trabalhar. O senhor parece que está com a cara bonita. Então, não tem cara que trabalhou toda a noite. Juventude, mas eu também sou jovem.
Então, só lembrando que o canal do Rio das Antas e o canal lá do Vale do Taquari, ninguém aumentou, mas o rio subiu. Então, foi bastante chuva dos últimos 3 anos, e não é só aqui que chove. E todo mundo está vendo o que está acontecendo. Muito obrigado aí, presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição do líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, nós vamos ficar no tema aqui da chuva, que realmente é um tema muito preocupante, tanto para a cidade quanto para o interior. E não haverá solução mágica para isso. Se nós começarmos a cuidar da natureza hoje, talvez daqui 100 anos nós vamos ter algum resultado. Porque o que se fez, né, nessa natureza por longo tempo, ela vem cobrando preço agora. Qualquer chuva tem inundação, qualquer chuva o rio transborda. Você vê os vídeos, as informações que chegam, as fotos, é água por tudo que é lugar, tanto na colônia quanto na cidade. Então, cada vez mais as administrações vão ter que sair do discurso e vão ter que propor ações práticas. E ações práticas é você ter o mínimo para socorrer essas famílias quando acontece esse tipo de coisa. Tem 2 situações ao meu ver. Primeiro, você tem que prevenir-se. Você tem que dar uma atenção no padrão de construção, no plano diretor, que já votamos nessa casa e avançou um pouco, nas redes de esgoto pluvial, nas limpezas, na política ambiental, de educação ambiental, para que cada cidadão se sinta responsável do meio ambiente, e depois numa equipe para emergência. E eu sinto muito, a prefeitura falha nos 2. Sinto muito, a prefeitura falha tanto no preventivo quanto na prestação do serviço quando o fato ocorre. Porque não se prepara. Não se prepara por quê? Porque nós temos um prefeito e um vice que mais gostam de viajar e dar discurso do que estar na cidade e conhecer os problemas. Então lamentamos e nos solidarizamos com o povo atingido com essas enchentes. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar todos que aqui nos acompanham. Só para compartilhar, então, com os colegas e com a comunidade em si, no último sábado aconteceu aqui no nosso município o primeiro encontro, primeiro encontro regional, né, voltado ao autismo e suas famílias. Então, tivemos a oportunidade de estar presente em si, e foi uma caminhada da Igreja Matriz até o parque, a região do Parque dos Pinheiros, e com uma bela quantidade de pessoas, famílias, e de muitas representações do interior, de todos os outros municípios da região. Então, só para deixar registrado, né, e o pessoal da Moab que estavam aqui acabaram de sair em si, mas é importante. Não posso fugir do tema, né, colegas, em si, chuvas, né, intempéries e o que está acontecendo na nossa região, no nosso estado. Pela madrugada eu também fui acordado com algumas ligações, e a partir dali a gente tentou fazer algumas intermediações, tendo em vista que, né, a gente pode contribuir, às vezes de forma braçal, né, ou tentando intermediar ou ajudando em si algumas famílias, devido a algumas situações bem severas que aconteceram e estão acontecendo no município. Infelizmente, a chuva e a quantidade de chuva que está
abatendo o nosso Estado, ela é anormal e, sem dúvida nenhuma, poderíamos ter inúmeras estruturas muito mais bem organizadas do que as temos, mas certamente não conseguiríamos atender todas as demandas e todas as famílias que procuraram ou nos procuram. Então, seguimos caminhando, seguimos à disposição, sem dúvida nenhuma, tentando contribuir e colaborar. E, sem dúvida nenhuma, é uma situação bem delicada que muitas famílias, muitas estradas, muitas residências vêm sofrendo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarte. Uma pena que o vereador Maurício não está aqui, porque eu ia apresentar para ele as previsões meteorológicas, que isso é ciência, isso é fato, mas acho que o vereador desconhece. E até porque eu não vou fazer caretas e eu não vou ficar a perder sono, mas tem gente que vai perder bastante sono. A história das patrolas aí não está bem clara. Até porque eu fui indagado por muitas pessoas. Qual que é a manifestação do prefeito sobre as patrolas? E aí, vamos lembrar, quem que era o vice-prefeito da época? O atual prefeito. Quem era o presidente da época? O atual presidente do ProSaúde. Quem que era o secretário de Finanças? O vice-prefeito. Quem que era o secretário de Obras? O subsecretário de Gestão. E aí? Tá tudo certo? E como é que fica a história das propinas? Corrupção no governo? Os mesmos voltam? O governo vai se omitir? O governo não vai se posicionar? Vai ficar calado? Calado consente. E aí? Não ouvi? Tá, estou até preocupado. Acho que talvez o pessoal não esteja dormindo, realmente preocupado com a questão dos patrões. A gente precisa saber. Nós, como um poder legislativo, fiscalizador, as pessoas nos cobram. E afinal, o que vai ser feito? Se mantém toda a estrutura? Está tudo certo? Pois é, fica uma indagação, uma grande indagação. E afinal, quando vai ter o pronunciamento? O que vai ser feito? O silêncio é ensurdecedor e estarrecedor. Quem cala, consente. Corrupção e farroupilha, a gente vê por aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Quero cumprimentar nessa noite também o Quirino, o Robson, que estão aqui presentes, são todos bem-vindos. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Mais uma vez, eu quero dizer que este trabalho, por exemplo, o projeto do vereador Juliano, que foi vetado pelo Executivo Municipal, era para nós termos o mínimo de organização, Jorge Sense, que era para socorrer esses momentos difíceis. Eu entendo que se atender a área urbana e o nosso interior, não vai ter equipamento mesmo que chega. Por isso que temos que fazer a manutenção preventiva, que é o que se deixou de fazer nos últimos anos aqui na área urbana principalmente. Então, quando acontecem essas coisas, e outra, nós, diferente de muitos municípios, nós temos uma arrecadação de R$500 bilhão para uma cidade que tem em torno de 70 mil habitantes, 70 e alguma coisa. Então, é muito mais, sim, responsabilidade, porque se tem recurso e tem que dar continuidade naquilo que vai dar garantia para os nossos moradores. Por exemplo, drenagem é uma coisa extremamente importante. É claro que às vezes a drenagem não dá para pintar, né, para mostrar aquela coisa toda, ela não fica visível o tempo todo, mas tem que ser feito, porque o morador que lá sofre sempre, ele vai lembrar disso. Quero dizer também que a questão das propinas, a gente se preocupa, que hoje, por exemplo, nesse momento aqui, se faz tantas licitações, claro que a gente está preocupado com o passado. O passado está administrando o recente. Então eu vejo que sim, é necessário a gente averiguar, como vereador fiscalizador,
E eu penso aqui que tem muitos vereadores que sim são governista, somente governista. O prefeito se preocupou muito em ter toda a maioria, ampliamente maioria do governo, para fazer sua defesa aqui nessa casa. Mas eu defendo os moradores, sempre. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador PC. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da casa aí, visitante da imprensa. Quero primeiro aqui deixar registrado que em outros dias eu falei aí uma palavra aqui e o senhor vereador Juliano distorceu ela. O que eu falei, eu não falei em momento algum que nós não íamos investigar esse negócio, que nós não precisamos cuidar disso aí. Eu falei que nós temos que ter cuidado porque isso já está na mão dos órgãos competentes lá na frente. E foi nessa maneira que o senhor me falou que eu falei que nós não podemos agir, que nós não podemos fazer nada, nós como casas legislativas. Nós podemos fazer sim, mas fazer dentro da coerência, fazer dentro do nosso dever e da nossa capacidade. Agradecer também o pessoal aí que colaborou na chuva. Eu também tive vizinho lá com casa alagada essa noite, passei a madrugada também lá, mas nem por isso estou cansado e nem estou me gabando por isso, né? Porque isso é uma coisa que a gente não deve... A chuva foi terrível mesmo, afetou bastante a cidade, tem bastante gente com dificuldade, tem bastante casa alagada, tem bastante salão de comunidade alagados, mas isso é uma coisa que nós não podemos prever, que diz os colegas vereadores, nós não podemos prever. O tempo ele é soberano, né? O tempo a hora que ele decide, não tem quem pare ele. Se fosse assim, nós fazíamos uma moção para São Pedro e mandava parar, né? Então não tem o que fazer, né? Dizer que esse negócio da tubulação, vereadora Manta, eu concordo contigo, mas isso não tem que fazer só nos 4 anos do último governo, isso tem que vir vindo fazendo dos governos anteriores. E aí cada um faz um pouco, se cada um faz um pouco, vai chegar numa hora lá que vai eliminar o problema, né? Isso, nós temos que ser assim, cada um vem um pouquinho, cada um vem um pouco, mas cada um que pegar lá vai ter a responsabilidade de que vai ter que fazer, só para concluir, esse presidente, vai ter que fazer a parte dele, se os outros fizerem também, porque é muito triste mesmo ver um morador com as coisas tudo molhadas dentro de casa, é de doer o coração da gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador PC, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço para explicação pessoal. Espaço do presidente, abre mão. Encerrado também espaço da presidência. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.